Então, nós cristãos temos esperança, justamente porque nós acreditamos em Deus, nós sabemos da realidade do reino de Deus, da cidade de Deus. Então, essa é todo o sentido da nossa existência. Bom, então, vou passar aqui, né, para o Marcuse. Então, nesse livro aqui, como eu já falei para vocês, Eros e Civilização, foi publicado em 1955. Eu ainda vou falar mais sobre Marcuse em outras aulas. Eu pretendo gravar outras aulas ainda sobre o Marcuse, porque ele é um autor muito complexo, bastante muito rico. Ele fala sobre muitas coisas, e como ele é muito influente, acho que a gente tem que devotar um tempo maior a ele. Na história das ideias, a gente não trata de autores que a gente mais gosta ou que a gente deixa de gostar. A gente trata de autores relevantes. Então, para a história das ideias, o que é importante? Você conseguir mapear, identificar ao longo da história os autores que influenciaram muitas pessoas, que determinaram acontecimentos, transformações de maior alcance, né? Então, na história das ideias, você não busca uma seleção a partir de critérios de apreciação pessoal, não é isso. Você vai justamente estudar aqueles autores que exerceram influência na sociedade, né, que contagiaram, né, influenciaram outras pessoas e acabaram determinando o curso dos acontecimentos históricos. Então, Marcuse é um desses autores importantes a partir deste ponto de vista, né? Não que eu goste das ideias de Herbert Marcuse, eu pessoalmente acho completamente, acho muito... não acho as ideias do Marcuse coerentes. Na verdade, não encontro sentido nas ideias do Marcuse. Acho que são inversões da realidade, inversões da essência humana, da estrutura da psique humana. Acho que ele comete muitos erros aqui quando ele se mete a entender, né, a mente humana. Mas, enfim, não importa o que eu acho, mas sim o quanto de valor as pessoas atribuíram a esse autor. Então, aqui nós estamos falando de um autor muito influente, não só na história, na filosofia, na sociologia, mas também, né, na psicologia. Obviamente, psicologia, Herbert Marcuse é referência, né? Não tem como, hoje em dia, no Brasil, fazer um curso de psicologia e não entrar em contato com as ideias do Herbert Marcuse, né? Mas não só nessas áreas, também no direito, na educação de modo geral, né? Na área de educação, e outras áreas também que aparentemente estão bem distantes de toda essa problemática filosófica, psicológica, né? Como áreas da saúde, que também estão são bastante influenciadas, quero dizer, por esse pensamento marcusiano, tá? De Herbert Marcuse. Bom, vamos lá então. Então vamos ao livro, né? A tese do livro, Eros e Civilização. Esse livro é publicado, como eu disse, em 1955, né? E como nós sabemos, 1960, a década de 1960 foi palco da Revolução Estudantil, né? Foi nesse momento histórico que estourou a chamada Revolução dos Estudantes. É bem conhecido o episódio de maio de 68,
em Paris, né? Então nós sabemos que houve uma greve dos estudantes que acabou foi aumentando de tamanho, de proporção, né, inclusive de argumentos políticos, né? Então, de uma greve de estudantes ocorreu uma grande greve, uma greve geral em várias cidades da França, mobilizando trabalhadores, sindicalistas, né, dos mais variados setores da economia, e acabou virando um marco, assim, né? Foi um momento histórico bastante relevante para a gente entender essa questão do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores, né? Até hoje a esquerda, né, faz questão, assim, de evidenciar, né, a força, a dimensão desses movimentos, né, que eram políticos, eram ideológicos, né, e o quanto que isso impactou, né, em termos, assim, de política global, né? Então, é realmente um momento bastante importante da história, né, o maio de 68. Foi em maio de 68 que as feministas, né, na época, queimaram os sutiãs nas ruas, né, como um ato, né, simbólico de luta contra o machismo, contra, né, o sistema patriarcal, contra a moralidade burguesa, né, esse moralismo tradicional. Foi lá também, né, no maio de 68, que estudantes levantaram, né, o lema "é proibido proibir". Né? Então, o que significa essa frase? É proibido proibir. A ideia central é que as pessoas chegaram a um ponto, né, de esclarecimento, de desenvolvimento da mente, né, da inteligência, que elas entenderam que todas as barreiras morais, que as convenções sociais, os chamados tabus, né, eram, na verdade, espécies de gaiolas mentais que o sistema impunha para impedir que as classes subalternas reconhecessem a contradição do sistema, né, a opressão, a violência, a injustiça, e permanecessem em suas condições de classes subjugadas, de classes mandadas, aprisionadas. Então, esse lema "é proibido proibir" era uma espécie de grito de guerra contra todas as formas de opressão que eles identificavam com a moral burguesa, né, como sendo a moral burguesa, as convenções sociais, né, um moralismo burguês, né, e que, na verdade, para o mundo se tornar melhor, era preciso desmontar essa estrutura ideológica de valores, né, costumes, convenções, que impedia a história de se completar, impedia que a história desse o seu salto definitivo em direção a uma sociedade mais perfeitamente organizada, ou seja, o socialismo. Todos esses movimentos estudantis do maio de 68, eles eram
ideologicamente orientados. Eles eram marxistas, eles eram adeptos da ideologia de esquerda, eles eram muito influenciados pelas ideias da escola de Frankfurt, inclusive por Marcuse, né, que nós estamos falando especificamente hoje, e eles acreditavam que para fazer uma sociedade melhor era preciso romper com os tabus, né, passar por cima de toda essa moralidade hipócrita que eles identificavam com a moral burguesa. E tem uma outra frase que é bastante emblemática desse período, que era a seguinte: seja realista, exija o impossível. Essa frase é a que eu mais gosto, porque ela sintetiza perfeitamente a essência da escola de Frankfurt. Seja realista, exija o impossível. Quer dizer, enxergue para além daquilo que as pessoas que estão no poder querem que você veja. Então, rompa os limites dessa prisão mental. Então, ser realista é exigir o que aparentemente é impossível. Então, por que impossível? Pelas convenções, pelos tabus, ok? Né? Por todo esse aparato ideológico, os valores morais que eram aceitos como a verdade, o que era certo, né, o que era moral, decente. Então, ter uma atitude revolucionária, emancipatória, é justamente fazer o contrário do que o moralismo existente, né, o moralismo, esse conjunto de regras morais, determinava. Então, se você fosse uma pessoa certinha, né, honesta, decente, né, uma pessoa cumpridora das convenções, dos formalismos, você era uma vítima do sistema. Na verdade, você era uma pobre vítima que não conseguia entender ali todo o conjunto de regras que eram usadas para te alienar. E pelo contrário, se você fosse revolucionário, autônomo, né, emancipado, você veria todas as regras morais, as convenções sociais com desprezo. Então, ser revolucionário é ser completamente inescrupuloso, imoral, indecente, né? Então, pode parecer chocante pra gente. Como assim? Eles advogavam, né, o imoralismo, a indecência? Sim, eles advogavam o que nós cristãos tomamos como padrões morais corretos. Para eles eram padrões alienantes, né, que te tornavam uma vítima em defesa do sistema. Então, ser revolucionário, ser consciente e ter autonomia é justamente agir de forma desonesta, inescrupulosa, indecente, né? Por isso que nesse livro, né, o Marcuse vai falar tanto da importância da revolução comportamental e especificamente da questão sexual, da revolução sexual. A revolução sexual para o Marcuse é a chave para todo esse processo de emancipação, né, de libertação do sistema, das injustiças, da desigualdade, da violência, né? Mas como?
uma pergunta óbvia que surge, né, pra gente. Como assim revolução sexual é a chave para desenvolver todo esse processo revolucionário, né, e acabar de vez com o capitalismo e as suas formas de exploração e violência? Bem, então a gente precisa fazer um resgate, né, um pequeno resgate aqui que está na primeira parte desse livro, que é o trabalho de Freud, né? Importante destacar que muitas ideias que estão aqui, na verdade, não são originais. Para pessoas que não conhecem o William Reich, as ideias do Marcuse vão parecer altamente revolucionárias e muito originais, mas na verdade muitas coisas que ele diz são desenvolvimentos ulteriores de ideias que William Reich teve. Essa coisa de mesclar o marxismo com Freud, né? Então você usar Marx e Freud para explicar o capitalismo, né? Toda a contradição inerente ao regime capitalista, ela veio primeiro do William Reich, né? O William Reich é um médico ucraniano, ucraniano-polonês, agora não me recordo exatamente, que publicou várias obras na década de 1930. Eu tenho vários livros do William Reich que abordam sempre a mesma questão, a mesma temática, né? Como a moral tradicional, ela é castradora, né, da criatividade do ser humano e, sobretudo, ela é uma canalizadora da energia do trabalhador. Então, a moral dita, né, tradicional, ou então, né, para simplificar, a moral burguesa, ela é acima de tudo hipócrita, porque esse discurso moralista em prol da honra, da decência, da fidelidade, da monogamia é tão somente uma armadilha, né, que a elite dirigente lança a mão para canalizar a energia do trabalhador para a produção, né, para a produção material, no caso, o desenvolvimento da riqueza. É uma coisa bem maluca, né? Mas enfim, essa ideia ela foi amplamente aceita pelos intelectuais das ciências humanas, né? Não só das ciências humanas, como eu expliquei para vocês, até para a área da saúde, né? Isso também foi... Eles abraçaram essa ideia, né, de que o sistema ele reprime, né, as pulsões sexuais para tornar o trabalhador mais ativo, né, mais produtivo.